Olá, gente! Mais uma aula. Nós estamos aí na nossa terceira aula, hein, Dunga? Maravilha! Você, animado, Dunga? Preparado para essa terceira aula? Rapaz, cada vez que eu penso que tem centenas de pessoas conosco nesse momento, eu fico muito empolgado, porque são pessoas de todo o Brasil e até fora do país que estão se beneficiando dessa disposição e dessa disponibilidade que Deus também nos deu de partilhar aquilo que a gente aprendeu. Nós não estamos aqui nos ufanando, né, digamos assim, com orgulho de que estamos dando aula. Não, não é isso. Estamos partilhando experiência vivida. Claro que é uma aula, nós chamamos vocês de alunos, nós não nos consideramos professores, não, mas nós nos consideramos pessoas que, pela graça de Deus, rodou esse mundo, esse Brasil, convivemos com pessoas maravilhosas, aprendemos muito, e agora, nessa atual fase da nossa vida, a gente quer partilhar com vocês o que a gente aprendeu. Astromar, estou muito feliz, cara, mas muito feliz de poder participar desse projeto e junto com você, né, cara? Porque meu amigo de tantos anos, mais de 25 anos, e estar junto com você nesse projeto é maravilhoso. Eu já posso adiantar uma coisinha para eles ou não? Ó, então vamos fazer o seguinte: nosso sonho é que todas essas pessoas que estejam fazendo esse curso conosco, um dia, com as apostilas na mão, nós queremos viver isso lá em Israel. Nossa! Nas terras de Jesus. Que sonho nosso! É um sonho, é um sonho. Um dia fazer uma peregrinação com os alunos que nós tivemos ao longo dessas aulas maravilhosas que pudemos partilhar com vocês. Esse é o nosso grande sonho. É lá para frente, mas já é um sonho que nós vamos perseguir. Bíblia na mão, caderno de anotação e juntos, lá em Israel, na Terra Santa, uma peregrinação de estudo, de aprofundamento da palavra de Deus. Esse é o nosso sonho, gente. Então, para nossa aula de hoje, né, nessa terceira aula do nosso curso, Palestras e Pregações, o tema de hoje é mensagem versus linguagem. Mensagem versus linguagem. São 4 tipos de mensagens que nós podemos dar através da palavra de Deus em uma pregação. Nessa aula, nós vamos insistir na necessidade que o pregador tem de fazer uma análise do solo. Como um bom agrônomo que vai plantar tal semente, tal fruto, ele tem que ver se a terra, naquela terra, aquele fruto, aquela semente vai frutificar. Então, nós precisamos fazer essa análise. E a partir dessa análise, pode-se definir que tipo de mensagem nós vamos lançar no coração da Assembleia, no coração daquele povo. Nós precisamos saber quem está à nossa frente, qual a necessidade daquele grupo, qual a necessidade daquele povo, a qual são os nossos receptores. Nós somos os mensageiros e eles são os receptores. O pregador é aquele que sabe distinguir cada mensagem. O pregador precisa saber o que está sendo lançado, que tipo de mensagem ele está lançando ali. Ele não pode misturar os conteúdos, confunde demais as pessoas quando se mistura os conteúdos, sabe? Eu falo várias coisas ao mesmo tempo numa pregação de 30 minutos, de 1 hora. É um tempo onde você deve focar numa mensagem que você vai lançar ali no coração daquelas pessoas. É um tipo de semente. Deixa eu me fazer ser entendido aqui. Existe um solo, eu vou lançar uma semente. Eu não posso lançar naquele mesmo solo várias sementes, porque senão aquele solo vai ficar confuso e nenhuma daquelas sementes vai dar frutos, vai vingar, né? O comunicador será como um arqueiro, ele que dispõe de uma só flecha. O arqueiro mira e solta. É uma flecha só que você tem. Então, naquele momento, você procura acertar um único alvo.
que ficaram para... Os outros alvos, gente, ficarão para outras oportunidades, para outras pessoas, porque tem pregador afoito que vai falando de tudo, dá seu testemunho, fala disso, fala daquele, quer falar muitas histórias, e a mensagem não chega certeira no coração das pessoas. Você também já deve ter experimentado, né, Douglas? Porque nós também já fizemos muito disso. Nós já fomos mais jovens do que somos, né? Nós já fomos mais jovens há mais tempo atrás. E muitas vezes, eu fui afoito para um grupo de pessoas que estavam ali. Eu via tal pessoa, acho que ele está precisando disso. E eu via que depois de eu ter falado tantas coisas, a minha mensagem ficou confusa. E aí o pregador se frustra. Primeiro, precisamos ter uma análise do solo. Não é isso, Dunga? Para que a gente possa lançar uma mensagem exata no coração das pessoas? Exatamente. Eu acho que no começo da caminhada de cada um de nós, do ministério de cada um de nós, até pela vontade, realmente, né, uma santa vontade de evangelizar, a gente se perde um pouco, realmente. É normal, né? Ninguém domina uma arte já de imediato. Vamos nos acostumando. E é isso que essa comparação que você fez de análise de solo, ela é muito precisa. Se nós formos conversar com um agrônomo, com um homem experimentado, né, de uma fazenda, de um sítio, ele sabe exatamente o tipo de solo, o tempo, né, a época do ano, né, ele sabe o tipo de semente, né, ele sabe o que ele vai ter que fazer depois que ele plantar a semente. Então, essa comparação é muito importante, porque às vezes o pregador também chega no lugar, o Brasil ou o mundo está vivendo uma realidade tão forte, os telejornais estão falando, é o problema do momento, é uma situação que pertinente, tem que ser tocada no assunto, ou a igreja está vivendo um momento, e ele está falando de uma coisa nada a ver. Ou falando de uma coisa boa, mas ele poderia também estar dentro de um contexto, né? E colaborando um pouco mais para a orientação daquele povo. Chegar no ambiente, olhar para a assembleia, né? Para ver qual é a faixa etária, que tipo de encontro, é um grupo de oração, é um aprofundamento de oração, é uma experiência de oração, é um encontro para jovens, é um encontro para casais, é um encontro de cura e libertação. Que tipo de encontro, que tipo de assunto, ou seja, que tipo de semente e que tipo de solo você tem diante de você. Então, realmente, dessa terceira aula, que nós queremos que você, que quer ser um bom pregador, tenha esse discernimento, esse capricho antes de você começar a pregar. Mesmo que você já tenha preparado a sua pregação, está pronta, e é boa, mas de repente não é a semente adequada para aquele solo, ou para aquele solo é necessário um outro tipo de semente. Você veio com uma semente, mas você precisa ter misericórdia daquele povo e entender que eles estão precisando de outra semente. Então, hoje o curso é para que você possa se acostumar a fazer esse discernimento e que a sua pregação possa ser ainda mais eficaz do que já é. Vamos começar? Vamos lá, Stromar. Então vamos lá, gente. Nós estamos entregando para vocês ferramentas. Nós não estamos falando de espiritualidade, nós podemos até falar em outras aulas, mas até agora, nas 3 primeiras aulas, nós estamos entregando para vocês ferramentas. Ferramentas é aquilo que você usa para construir algo. Então, nós estamos entregando para vocês ferramentas da pregação para que você possa construir conteúdo para pregações e palestras. Então, hoje, você vai ver aqui que são 4 tipos de mensagens. Dessas 4 mensagens, eu peço para você agora pegar papel, caneta, um caderno, o teu caderno a qual você está preparando, você já preparou algumas pregações aí nesse caderno, é caderno do curso de palestras e pregações. É um curso de formação
de palestrantes e pregadores. Então, se é um curso, você precisa escrever, você precisa anotar, você precisa praticar, você precisa fazer com que essa aula teórica se torne prática, porque todas as aulas damos algo prático para que você possa crescer. Não é uma prova, mas é um exercício que você precisa fazer para que você possa ir aprendendo. Então, se você ouvir 2, 3, 4, 5, 6, 8 vezes a mesma aula, mas se você não preparar, não gastar tempo fora da aula, né, um tempo extra fora da aula, você não vai conseguir aprender. Mesmo que você já pregue, porque tem aqui com a gente, Dunga, eu fico imaginando, tem muitos bons pregadores, cara. Tem gente que prega até assim, intuitivamente. Mas a partir do momento que nós entregamos as ferramentas, você começa a falar, nossa, como facilitou essa ferramenta. É como se você estivesse cortando uma árvore com facão. De repente, te dá um machado. Pô, o machado é bom, mas de repente te dá uma motosserra. Agora essa árvore vai cair. Ou seja, são ferramentas que nós precisamos usá-las, colocar em prática para a construção de conteúdo. E hoje, nós vamos apresentar aqui 4 tipos de mensagens que você pode anunciar o Evangelho, com os respectivos objetivos. Tá? Então, vamos lá. Primeiro tipo de mensagem, anota aí, é a mensagem querigmática. Essa mensagem querigmática é uma mensagem de transformação de vida. É uma mensagem de anúncio do Evangelho. Essa mensagem você pode estar dividida em 6 partes. Amor de Deus, pecado, salvação, fé e conversão, Espírito Santo e comunidade. São 6 partes que você pode anunciar, começando pelo amor de Deus, passando pelo pecado, entrando, falando um pouco de salvação. Aí, na salvação, você vem por fé e conversção. Depois vem o Espírito Santo, a necessidade do batismo do Espírito Santo. E, por final, comunidade. Comunidade, você começou no amor de Deus e vai convidar essas pessoas a ter uma vida numa comunidade, numa paróquia, num grupo de pessoas convertidas como ela. Mas, enfim, vamos por parte. De repente, você é um dos pregadores daquele anúncio. Você vai falar só um desses 6 temas. Você vai falar, por exemplo, só do amor de Deus. Ou você vai dar um testemunho e falar o que é o pecado. Esse anúncio querigmático, nós chamamos de primeiro anúncio. É aquele anúncio de conversão. Nós já fizemos muito pregações dessa forma, né, Dunga? Eu vejo, assim, o PHN, nesses tantos anos de PHN, que o anúncio do PHN, não falamos só do pecado, mas o PHN é um primeiro anúncio, onde nós levamos as pessoas a ter um encontro pessoal com Deus e participarem também da vida eclesiástica, da vida da igreja, da vida de uma comunidade. Não é isso, Dunga? Esse é o primeiro anúncio. Amor de Deus, pecado, salvação, fé e conversão, Espírito Santo e comunidade. Verdade, Astromar. E olha, nunca vai cair de moda. Digamos assim, né? Vai sempre ter um assunto permanente. Sempre tem gente nova chegando. Sempre, se você chegar aqui no acampamento PHN, por exemplo, 200.000 pessoas ali, e você perguntar quem está vindo pela primeira vez, metade irão levantar a mão. Isso é importante, porque sempre tem gente nova, e esse primeiro anúncio, né, esse querigma apresentado às pessoas, é como se estivesse jogando luz na escuridão. A escuridão, quando você entra numa casa escura, você anda devagar, porque você está meio que procurando onde que está o interruptor, com medo de tropeçar no tapete, de bater a perna no móvel, de subir a escada, enfim, você anda devagar. As pessoas, quando vêm para um encontro, depois de muitos anos afastadas de Deus, essas pessoas estão lentas. Lentas no raciocínio, lentas no sentimento, lentas na atitude, porque elas estão como que andando num período meio que obscuro da própria vida. Então, o querigma, ele vai trazer luzes para essas pessoas. É como se ela
fosse acendendo luzes nos cômodos da sua casa ou nos cômodos da sua alma. Então, falar sobre o amor de Deus, salvação, fé, batismo no Espírito Santo, comunidade, conversão, isso vai iluminando esse interior da pessoa que está afastada de Deus. Então, essa linguagem maravilhosa, e quando você pode chegar num lugar, como o tema da aula de hoje é analisando o solo, quando você chega num lugar, você já bate o olho, você já percebe, aqui é necessário que o querigma seja anunciado. E é gostoso anunciar o querigma. Você vê a conversão na sua frente, as lágrimas que se derramam ali, as alegrias que são manifestadas ali, elas são do primeiro encontro com Deus, ou o reencontro com Deus depois de anos. Pessoas sem se confessar há 40, 30, 20 anos, pessoas que nunca foram à igreja, pessoas que estavam perdidas, soterradas, debaixo dos escombros daquilo que o pecado causou na vida delas. E, de repente, até para o pregador, é uma sensação maravilhosa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma coisa que me preocupa muito, é que, às vezes, as pessoas acusam as pessoas. Né? Não pode ser aquela pregação também tão pesada que, ao invés de você acolher, você está espantando. Quando você for falar do pecado, você tem que falar que Deus, ele, apesar de abominar o pecado, mas ele ama o pecador. Por isso que tem que falar do amor de Deus. Ele tem que se sentir muito mais amado, tá? Mas tem que ficar claro para ele o que é o pecado. Então, falar do amor de Deus, do pecado, da fé naquele Deus que o acolhe, que ele precisa passar por uma conversão, que o batismo no Espírito Santo vai ser a solução para a vida dele, e que ele tem uma comunidade que ele pode participar. Olha que assunto bom para você, desde que você faça uma leitura. Você não vai falar de uma coisa como essa para pessoas que estão na caminhada há muito tempo, que estão preparadas para escutar assuntos bem mais profundos, temas específicos sobre Nossa Senhora, sobre cura, sobre libertação, sobre a história da igreja, enfim. Então, fazer a leitura, uma vez feita, se detectou que ali precisa do querigma, vai fundo, porque é bom demais pregar o querigma. Ver conversões ali na sua frente é bom demais. Segue aí, Astro. E quando nós anunciamos o querigma, todo o início do querigma, gente, é amor de Deus. Não podemos começar a anunciar o querigma pelo pecado, senão nós estaremos acusando. Primeiro Deus me ama. Deus te ama. Tá? Deus te ama, porém, ele não ama o pecado. Ele ama o pecador. Todo pecador é necessitado de salvação. Aí você apresenta Jesus. Fé e conversão, Espírito Santo e comunidade. É um anúncio, é uma sequência da igreja. Não sou eu e o Dunga que estamos inventando nada. A palavra querigma significa gritar, anunciar forte. É um anúncio. A palavra querigma significa anúncio. E cada vez que nós falamos do amor de Deus, pecado, salvação, fé e conversão, Espírito Santo e comunidade, nós estamos anunciando Deus, o reino dos céus. Só abrindo um parênteses, para nós encerrarmos. O querigma pode ser anunciado a 6 partes, eu anuncio a 6 partes, ou são 6 pregações para anunciar o primeiro, o anúncio do amor de Deus, tá? Então vamos lá. Abrindo um parênteses. Eu estou pregando sobre o querigma. Já peguei uma palavra que Deus me ama, peguei uma palavra lá em Isaías 43, Isaías 49, que fala do amor de Deus. Eu troco reinos por ti, eu troco nações em troca de ti. O teu nome, Isaías 49, está gravado na palma das minhas mãos. Falando do amor. Todo pregador, quando anuncia o amor de Deus ou o querigma por completo, ele precisa dar o seu testemunho. Mas o testemunho dele não pode ser o centro. O testemunho tem que ser A, B, C.
Lembra, Dunga, que nós sempre falamos desse testemunho ABC? É um testemunho alegre, mesmo que você chore. O testemunho seu tem que ser alegre, porque o final é feliz, o final é Jesus no teu coração, o final é conversão, o final é superação. Eu choro no meu testemunho, mas o final ele tem que ser alegre, breve. Não fica preso em detalhes, em datas, sabe, gente? Senão o seu testemunho mais importante se perde. Alegre, breve e centrado em Cristo. Cristo é o centro da nossa conversão. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o centro do nosso anúncio. Não pode ser, então, o médico foi maravilhoso, ele me curou, tudo foi através do médico, ou eu consegui fazer isso, eu consegui. Então, não teve participação de Cristo. O testemunho é alegre, breve e centrado em Cristo. Esse é o anúncio do querigma. Tá? Mais alguma consideração aí, Dunga? Eu acho que você fechou. Eu acho Fechou? Que é exatamente isso. O querigma é exatamente isso. Não preciso acrescentar mais nada, não. Toca o barco. São 4, então, tipos de mensagem. A primeira é querigmática. A segunda é catequética. Por que catequética? Porque a catequese, gente, ela não é usada simplesmente para anunciar o reino de Deus. Conversão. A catequese, a palavra catequese significa a etimologia, a raiz, o significado da palavra catequese, ela trata de ensinar e reter. Catequese é ensinar. Temos grandes professores de apologéticas, né? Que ensina a palavra de Deus. A catequese é necessária para que possamos argumentar contra todas as investidas dos protestantes contra a nossa fé. Nós não sabemos. Catequese também é ensinar o básico ali, é ensinar sobre os sacramentos, é ensinar sobre Nossa Senhora, Mariologia, né? Que nós falamos, é ensinar sobre a defesa da fé, por que o padre atende nossas confissões. Enfim, são tantos assuntos catequéticos que eu não posso dar um assunto catequético, por exemplo, num encontro de primeiro anúncio. Pessoas que estão chegando na igreja. Você erra, você não estudou o solo, você começa a ensinar sobre a Eucaristia. E a pessoa nunca experimentou o amor de Deus. Como que ela pode experimentar a paixão, o amor pela Eucaristia? Então, catequese significa doutrina. Nós precisamos ensinar esse tipo de doutrina a um determinado público. Se te chamaram para te pregar no encontro, você tem que saber se é ensino ou se é querigma. Tá? Então, é essa análise de solo que nós precisamos fazer. E, geralmente, essa apologética trata de esclarecer o povo de Deus sobre as dúvidas, sobre as doutrinas polêmicas, não para entender, mas para poder discutir e saber um pouco mais. Nós precisamos estudar sobre a virgindade de Maria, sobre imagens, os irmãos de Jesus, sabe? O sufrágio das almas, as almas do purgatório. O que é isso? Então, aqui exige um pouco mais de estudo, né? Do apologética, a catequese, nós precisamos ter as mãos, algumas vezes, aqui, ó. O Catecismo da Igreja Católica, para que a gente possa ensinar. A palavra de Deus, mais o catecismo, os documentos da Igreja Católica, a gente precisa pegar a palavra de Deus, várias citações, várias partes aqui do catecismo da Igreja Católica, para que nós possamos ensinar. Isso nós falamos de catequese, nós estamos falando de catequese, que significa ensinar, fazer, reter o aprendizado. Muitas vezes, a gente é convidado para ir para um grupo de oração, ou para até mesmo um evento de um dia inteiro, num domingo. E foram muitas as vezes que, quando eu cheguei e perguntei se havia alguma direção, algum tema, muitas vezes eu ouvi assim: não, você está livre. Olha a responsabilidade. Não, você está livre. Sinta no coração, pregue o que Deus colocar no teu coração. Meu Deus.
né? É muito forte, mas também é muita responsabilidade. Exatamente. Ele nos deixou livre para pregar o que quiséssemos, porém a responsabilidade triplicou. Aí que você tem que realmente fazer um estudo do terreno e perceber se é, né, estamos falando sobre dois temas por enquanto, o querigmático ou catequético, mas vem mais dois daqui a pouco. Mas se for o caso, por exemplo, de ser um catequético, olha que importância. Eu abri aqui aleatoriamente o catecismo da igreja e eu caí aqui no artigo número 1023, que vai falar sobre o céu. Olha só que interessante. Vai falar sobre o céu. De vez em quando, ou de vez em sempre, é bom pegar o catecismo e ler um pouco, sabe? Por exemplo, o céu. Olha só que bacana. Os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como ele é. Isso é uma passagem bíblica. E aqui, olha, vai explicar tudo sobre o céu. Tudo sobre o céu. Então, muitas vezes você chega num lugar, aqui é bom para pegar o querigma. Olha, o público aqui é um público um pouco mais... Já caminhou, não está precisando ouvir o meu testemunho, não precisa, não é o caso. Já estão convencidos do amor de Deus, então aqui eu preciso dar uma catequese. E tem um tema, ou mesmo que não tenha um tema, você analisando, você como pregador, você é um homem ungido, uma mulher ungida, e Deus vai te dar esse discernimento, vai colocar no teu coração, na tua alma, a vontade de pregar sobre determinado tema catequético, sobre Maria, sobre Eucaristia, sobre algum dos sacramentos. Então, veja, é muito importante. E como o povo precisa de catequese, gente? Porque muitas vezes, o que aconteceu? Aquela pessoa, aquele ser humano, aquela pessoa maravilhosa, aquele filho de Deus, fez catequese quando criança, fez primeira comunhão e nunca mais voltou na igreja. Isso acontece. Estudou, fez faculdade, fez pós-graduação, mas a catequese dele ainda é uma catequese de criança. Ele já é formado em Direito, Medicina, Engenharia Mecânica, Mecatrônica, mas o que ele sabe das coisas de Deus é a informação que ele recebeu ainda antes dos 10 anos de idade. Então, chega aquela pessoa que já se encontrou com Deus, teve um encontro pessoal com Deus, já pregaram o querigma para ela, é um adulto, mas com uma catequese ainda de criança. Então, como é bom você catequizar, ou recatequizar, não sei se eu posso usar essa palavra, mas trazendo um pouco mais de conteúdo, aquele adulto que agora chegou à igreja e que tem sede do conhecimento. Mas para isso é necessário fazer a leitura do solo, né? Fazer essa interpretação dessa assembleia. É muito importante isso na vida do pregador. Então, são alguns riscos que nós cometemos, aliás, que nós corremos, melhor dizendo, alguns riscos que nós corremos, ou de chegar num lugar e a pessoa dizer assim, não, você está livre, você pode pregar sobre aquilo que você quiser. Nossa, que responsabilidade. Então a gente precisa mesmo, nós precisamos estar cada vez mais afinados com o Espírito Santo, para que a gente possa verdadeiramente ser de Deus para valer naquilo que Deus nos chamou, ou seja, para pregar a palavra de Deus. Astromar, e aí, meu irmão? O que você me diz? Para onde vamos agora? Temos ainda mais duas. Perseverança. Puxa vida, esse tema é importante, gente. Olha, a perseverança, ela é tão importante. Por quê? Veja bem, agora estamos falando de um povo que é chamado a fazer um caminho longo com Deus. Que caminho é esse? É o caminho da vida. Muitos de nós, quando nos convertemos, nós nos convertemos num grupo de oração, num grande encontro, num acampamento de oração, às vezes um show,
Enfim, reencontramos com Deus. Aí o que acontece? Ele quer que você caminhe bastante com ele. Porque caminhando bastante com ele, vai acontecer com ele, com essa pessoa, aquilo que aconteceu com aqueles 10 leprosos. Você se lembra deles? O que Jesus disse para eles? Vão e se apresentem ao sacerdote. Diz a palavra de Deus que enquanto eles estavam a caminho, acontecia que ficavam curados. Então, essa perseverança, essa caminhada, essas fases que nós vamos enfrentando sempre da nossa vida, elas vão acumulando. E nós vamos, a cada fase da vida, experimentando um socorro novo de Deus. Portanto, pregar sobre perseverança é muito importante. Pastor Mário, eu estava falando aqui, tem um probleminha aí no seu vídeo, mas que perseverança é muito importante. É semelhante àqueles 10 leprosos que ouvem de Jesus. Sim. Vão e se apresentem ao sacerdote. E diz a palavra de Deus, enquanto eles estavam a caminho, acontecia que iam sendo curados. As pessoas que chegam ao grupo de oração, algumas estão com o casamento em crise, estão desempregadas, estão passando por momentos difíceis de saúde, estão fazendo, às vezes, quimioterapia, estão fazendo sessões de... como é que diz, aqueles que tem que trocar o sangue? Hemodiálise. Hemodiálise. Imagine, essas pessoas chegando no grupo de oração, elas precisam de uma palavra que as incentive a continuar. Então, essa mensagem dada de forma para que desperte nela a perseverança, né? essa caminhada constante, para que ela possa ver os milagres acontecendo dia após dia. Quando eu olho para aquela assembleia, faço a leitura daquele solo e percebo, hoje eu tenho que pregar sobre perseverança. A quantidade de pessoas que serão atingidas por esse tipo de mensagem é muito grande. É muito grande. E ainda mais quando você sentiu no coração. Aí a unção vem junto. Astromar, quantas vezes você pregou sobre perseverança? Porque a gente pega as pessoas muito fragilizadas. A Assembleia está fragilizada. Às vezes eu vou pregar em comunidades que estão arrebentados, comunidades perseguidas, comunidades fragilizadas nos seus relacionamentos, comunidades decepcionadas, irmãos uns com os outros, sabe? E como você disse, eu prego há 25 anos. O grupo de oração vai fazer 25 anos em fevereiro de 2020. Eu vejo ali que toda semana eu tenho que dar uma dose de perseverança para aquele povo. Porque toda semana chegam pessoas ali arrebentadas, pessoas fragilizadas, pessoas humanamente falando, gente. Humanamente falando. Pessoa que está precisando de proteção, fortaleza. Então, são essas pessoas que precisam continuar na caminhada. É justamente isso. À medida que foram caminhando, eles foram curados. Em Lucas 21, 19, diz assim, é pela vossa perseverança que sereis salvos. É pela vossa perseverança. Ou seja, porque tem muitas pessoas que desistem na antessala. Então nós precisamos, gente, desses 4 tipos. Né? Existem outros, mas aqui são os 4 principais tipos de anúncio, de mensagem. Mas para isso, nós voltamos a dizer, precisamos fazer uma análise de solo e pregar. Né? São 4 tipos, né, Dunga? Verdade. E olha, eu gosto muito de pregar sobre perseverança, porque na verdade a gente vai tocar praticamente em 99% da realidade das pessoas. Todo mundo está passando por uma fase, por um problema, por uma dificuldade, tem que vencer mais uma situação, tem que superar, é quase que unânime. Então, um pregador, ele precisa, praticamente em todas as suas falas, ter, entre uma frase e outra, ter, entre um momento e um outro, uma palavra
de incentivo à perseverança. Agora, vai haver momentos que realmente o discurso do dia, a pregação do dia, vai ser especificamente sobre perseverança. O que Jesus mais fez foi curar e libertar. Mas quando ele pregava, por exemplo, o Sermão da Montanha, ali era um sermão de perseverança. Ele dizia, felizes aqueles que estão sendo humilhados. Veja bem, você falar para uma pessoa para ela perseverar em meio a uma humilhação, os perseguidos, aqueles que estão sendo incompreendidos, caluniados. Então, Jesus estava dizendo para eles, perseverem, porque é de vocês o reino de Deus. Então, Jesus foi também um homem que trouxe muito dos seus lábios a palavra de perseverança. Olha, é um povo dominado pelos romanos. Gente, os romanos eram muito violentos. Eles crucificavam o pai e furavam os olhos dos filhos para servir de exemplo para as pessoas. Olha, sob que regime aquele povo estava. Então, Jesus dava palavra de vida eterna, de vida em abundância, de vida depois da morte. Jesus incentivava. Um dia vocês estarão comigo no céu. Coragem, no mundo havereis de ter aflições, mas eu venci o mundo. Então, essa palavra de perseverança, ela tem que ser muito forte. E se você fizer a leitura do terreno, e esse foi o tema, foi essa a inspiração, invista. Invista. Todos precisam ouvir muito sobre isso. Vamos seguir. A palavra perseverança significa continuar forte. É alguém que está desistindo. Ele precisa continuar forte. É uma palavra de motivação. Entendeu, gente? Então, agora, nós falamos de catequese. Aliás, nós falamos de querigma, falamos de catequese e finalizamos aqui o terceiro tipo de anúncio, que é a perseverança. Vamos falar agora de uma mensagem que é fortalecimento. Entendam bem. Perseverança é uma coisa. É pessoas que já estão e que precisam continuar severo, fortes naquilo que eles estavam sentindo. Fortalecimento é para pessoas que estão enfraquecidas na sua fé. Fortalecimento aplicado a momentos de deserto. Pessoas que estão vivendo um momento de aridez na espiritualidade. Pessoas que estão desistindo das coisas, desistindo de viver uma vida em Deus. Pessoas que estão passando por um momento de provações e nessa provação eles estão sendo desaprovados porque eles não estão tendo forças para continuar. É uma mensagem de fortalecimento, é para aqueles que estão enfraquecidos. Então, é muito próximo, é comum misturar as coisas, mas é muito bom separar perseverança de fortalecimento. Fortalecimento são mensagens de ânimo. Mensagem de ânimo para pessoas que estão desanimadas, enfraquecidas. É uma injeção de vitaminas para os enfraquecidos, para os cansados, aqueles que estão pensando que não têm forças para continuar. Sem forças para continuar, né? Sentir vontade de chorar. Então, é aquele momento que a pessoa está passando por desânimo, enfraquecidas na sua fé. Essa injeção de vitamina, porque as pessoas estão sentindo fatigadas numa maratona. Comuns aqui, querendo desistir de servir a Deus. Por tanta coisa que enfraqueceu a sua fé. Fortalecimento, Dungão. Muitas vezes nós precisamos de um amigo para fortalecer naquele momento de deserto meu. E isso também você já foi jogador de futebol, né? Jogou no Palmeiras, jogou no Guarani, jogou no São José, foi jogar fora do país. Você é formado em educação física também. Você sabe muito bem o que é uma pessoa ir à academia e ser perseverante na academia, mas sempre pegando pezinho leve, batendo papo com o personal, com as amigas. Ela é perseverante também, ela vai sempre. Mas chega uma hora que essa pessoa precisa de massa muscular.
ela precisa de fortalecimento. Ela precisa rasgar os músculos. Ela precisa criar calo no músculo. Ela precisa se fortalecer. Né? Então, essa palavra de fortalecimento é para aquela pessoa que ela já se encontrou com Deus. Foi dado a ela o primeiro anúncio, o querigma. Ela já conhece mais a igreja. Ela está perseverando. Ninguém pode dizer que ela não falta missa, ela está na adoração, mas Deus quer mais para ela. Deus quer fazer coisas através dela. E essa pessoa precisa de força, de fortalecimento, de rasgar os músculos, de aumentar a carga. Então, quando você olha para aquele grupo e fala, gente, agora é daqui para frente. Agora tem que ser daqui para frente. Está na hora da gente alçar voos. Então, esse fortalecimento, essa pessoa que estava meio que acomodada naquele ritmo, ou até mesmo, como você mesmo disse, um pouco desanimada, agora é hora de criar músculo, para que a gente possa, músculos espirituais, sabe? Vigor espiritual. Eu fico, assim, impressionado quando eu vou até a Santa e vejo as pessoas daquela região, como elas são fortes, como elas são, sabe, de uma constituição muscular, física, forte. Eu fico imaginando Jesus, eu fico imaginando Maria, como eles andavam, como eles eram fortes. E traduzindo isso para a nossa fé, quantas provações nós passamos, né? Para ser aprovado, é necessário antes ser provado. E muitas pessoas, no momento da prova, desanimam. Então, quando um pregador percebe que aquela assembleia está precisando, arrumando a câmera aqui, que deu uma... Quando o pregador percebe, eu fiquei baixinho perto de você agora aqui, ó. Aí. Quem é bom faz ao vivo. Sem corte, hein? Quando aquela pessoa percebe que a assembleia precisa se fortalecer, porque Deus está querendo algo a mais daquela assembleia, meu Deus, isso é uma leitura maravilhosa do terreno. Então, quando você pega uma assembleia e fala assim, Deus quer levantar, Deus quer fazer vocês chegarem aonde vocês nem imaginam. Pastor Mar, você faz isso toda quarta-feira no grupo da Maristela. São mais de 1.500 pessoas toda quarta-feira e já faz 20 anos. Você levou esse povo aos acampamentos, às casas de recuperação, às evangelizações em casa, ao projeto Mariana Braga. Olha quanta coisa, quantos patamares aquela assembleia que está na sua frente foi subindo. Olha no que se tornou. Eu conheço o grupo de vocês, é um dos grupos mais vivos que eu conheço no Brasil. Então, o pregador, quando ele faz essa leitura, ele passa esse fortalecimento, ele está pegando uma assembleia e elevando essa assembleia para passos maiores, desafios maiores. Então, eu acho lindo isso aí, e para quem está nessa caminhada conosco, de se tornar um pregador, essas 4 reflexões e essa leitura do terreno é fantástico. E graças a Deus, nós, ao longo desses anos que pregamos, nós aprendemos a fazer essa leitura. E eu, pelo menos, agora, ontem, eu estive numa cidade aqui no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, um grupo, uma igreja pequena, mas pensa num grupo fantástico. Mas eu profetizei do coração para aquelas pessoas, porque eu percebi que aquelas pessoas agora poderiam ir por um patamar mais alto. Então, quando você olha para a Assembleia, faz a leitura correta, dentro daquilo que você já tem, o Espírito Santo te recorda, é infalível. Então, estou muito feliz com a aula de hoje, porque eu tenho certeza que quem está participando conosco verdadeiramente tem material para trabalhar. Dunga, os 4 tipos de mensagem. Querigmática, catequética, perseverança e fortalecimento. Entregamos aí 4 ferramentas.
Nas outras aulas, entregamos, né, as formas de tirar da palavra de Deus. As 12 formas. 12. Fonte inesgotável. Fonte inesgotável, cara. Aí você pega a palavra de Deus, coloca aí, né? Junto, se for uma mensagem catequética, põe aí a palavra de Deus, vai anunciar a catequese. Olha aí. A palavra de Deus está a serviço. Tá? Aliás, o magistério da igreja, os documentos da igreja, eles estão a serviço da base que é a palavra. Olha lá. Um completando o outro. E ali, gente, nós vamos anunciando o evangelho, educando pessoas, construindo vidas e almas, tá? Então tá aí. O que nós vamos fazer agora, no final dessa aula? Você vai pegar uma das 12 formas que nós temos lá de anunciar, que está ali, de tirar, extrair mensagem. 12 formas de você extrair a mensagem da palavra de Deus. Pega lá, recorda lá, nós não vamos ficar falando das 12 hoje não. Você tem que voltar lá nas suas anotações, pegar as 12. Dessas 12, você vai pegar uma delas e vai construir uma mensagem querigmática. Sabe? Uma mensagem querigmática. Pega lá. Amor de Deus, pecado, salvação, Espírito Santo, fé e conversão, né? Espírito Santo e comunidade. Pega a palavra, vamos supor que você vai anunciar o querigma. Pega a palavra de Deus e coloca aqui no querigma. Do querigma, você vai ter que dividir esse teu anúncio, essa tua pregação, em 3 partes. Introdução, desenvolvimento e finalização. E nessa finalização, você tem que fazer uma oração, escolher uma música para encerrar a tua pregação. Se você for fazer uma mensagem catequética, vai pegar aqui, ó, um assunto sobre Nossa Senhora, um dogma da igreja. Dogma significa definição de fé. Você vai fazer uma mensagem querigmática, uma mensagem catequética, uma mensagem de perseverança e uma mensagem de fortalecimento. Então você vai preparar agora 4 pregações, estudou o solo, vai anunciar querigma. Estudou o solo, vai estudar, vai ensinar, reter. Catequético. Estudou o solo, fez análise, perseverança. Estudou o solo, fortalecimento. Todas elas usando a palavra de Deus, só que na catequese você vai usar a palavra de Deus, mais o catecismo da Igreja Católica. Tá? Lição, homework, para casa. Estuda, meu filho, estuda. Eu falo que 10% é inspiração, 90% é transpiração. Né? Bungão, exatamente isso. Encerramos aqui a 3ª aula. Eu estou aqui, ó, só para você ter uma ideia, você que está em casa, isso é meu ambiente de trabalho, ambiente de estudo. Olha só o que eu tenho aqui, quando o Astromar fala sobre transpiração. Olha aqui, ó. Dicionário bíblico. Dicionário bíblico. Ó, dicionário bíblico. E esse aqui tá velhinho já, ó. Dicionário bíblico. Dicionário da língua portuguesa, daqueles antigão mesmo. E é bom demais ter aqui. Olha, livros, eu, por exemplo, eu leio muito o professor Felipe Aquino. Tá aqui, não sai da mesa. Olha que livro bonito que eu estou lendo aqui. Caminhos Cruzados. A história dos judeus aqui no Brasil. Lindo, Lungão. É o povo do Brasil. É o povo de Jesus no Brasil. Alguns livros que eu adquiri na Terra Santa, que vai falar sobre os lugares santos, particularidades. Esse livro aqui você compra dentro do ônibus quando você está peregrinando, e é muito interessante. O catecismo, a Bíblia, e olha, uma coisa que eu vou pegar aqui para você que está aqui atrás, dá licença. Mapa. Mapas. Olha, juntando tudo isso, olha só, olha quanta coisa a gente vai lendo. Sabe aquele sanduíche, quando você está querendo comer, vai perto do X-Tudo? Olha aqui, ó. Gente, isso aqui é a minha rotina.
Está aqui. Isso não é um incentivo qualquer, não. Vai estudando, vai perseverando. Nós que somos leigos, precisamos correr atrás. Só isso. E assim como eu faço, o pastor Mar também faz, e o nosso objetivo é passar para você essa vontade de conhecer as coisas que nós pregamos. E pregar do coração, da alma. Fazer com que pessoas verdadeiramente mudem de vida. Valeu, Astromar Miranda, meu amigo. Logo, logo vem a quarta aula, que vai ser um fechamento de tudo isso aqui, Dunga, de uma forma tão linda, Legal. tão linda e inspiradora. Porque nós temos um objetivo, é deixar um legado. E esse legado, pode ter certeza, é formar um exército de pregadores e palestrantes. Nós temos aí, Dunga, você falou que é no início da aula, que nós temos centenas de pessoas nos acompanhando. Dunga, tem uma notícia para você e para você que está aí com a gente. Não são centenas, são milhares. Uau! Milhares de pessoas que nós alcançamos nessa aula de hoje, cara. Olha, eu fico aqui, né? A gente se emociona, cara. A gente se emociona, sabe? De saber que Deus está formando pessoas através daquilo que Ele deu a nós. Primeiro Ele fez em nós e agora está fazendo através de nós. Primeiro Ele está fazendo aí em você, que está na sua casa, no seu estudo, nessa perseverança, nessa vontade. Deus está fazendo em você e vai fazer através de você. E vai fazer muito mais, mesmo que Ele já tenha feito aí, já está fazendo em você. Ele vai fazer muito mais se você usar essas ferramentas, essas técnicas que nós estamos passando aqui, como passamos agora nessa terceira aula de formação de palestrantes e pregadores. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite. Próxima. Deus abençoe fortemente a nossa vida. Valeu, meu irmão.